E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Além da Linguagem. Eu sou o professor André Cavalini e esse aqui é o episódio de bônus pós sexta temporada, que acabou de acabar, na verdade, acabou ontem. Esse episódio está indo ao ar um dia depois do último episódio. Seria o episódio número 17 da temporada e número 102 da história do nosso podcast. Olha que legal. E em uma temporada dedicada 100% ao autoconhecimento, que seria a origem do podcast, um lançamento chamou a minha atenção, entrou na minha frente assim, de um e-book, né? Chegou para mim de surpresa e eu falei: "Poxa vida, oportunidade de ouro para trazer a Marcela, que é uma pessoa que eu conheci aqui no Instagram e que é uma colega de concursos e tal, para bater um papo, para falar desse e-book que é super legal, super interessante. Eu acho que tem tudo a ver com a linha de pensamento que a gente tem, não só como estudantes, concurseiros ou vestibulandos, porque entendam que concursos e vestibulares têm finais diferentes, mas o começo e o meio são iguais. Preparação, determinação, manutenção da saúde mental para você chegar no seu objetivo. E é isso o que o e-book da Marcela e o canal dela trazem. Então, eu não vou enrolar mais. Eu vou chamar a Marcela para bater um papo aqui com a gente e a gente vai destrinchar esse e-book e muito mais histórias aí de nós. Certo, Marcela? Bem-vinda. Obrigada, professor André. Para mim, como eu já te falei, está sendo uma honra poder participar desse podcast. É uma experiência para mim nova, né? Como eu te Uhum. falei, nunca participei, mas para mim está sendo uma honra. E uma das coisas que eu tenho mais assim me identificado ultimamente é justamente passar para as pessoas aquilo que eu sinto em mim, o que eu venho aprendendo, principalmente sobre autoconhecimento. Então, assim, saber que você também gosta de envolver tudo que você faz nessa questão do autoconhecimento, eu acho isso dá uma sinergia legal. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando a minha experiência, o que eu tenho, assim, de melhor em mim para poder passar para as pessoas. Maravilha. Eu acho que a gente está na mesma página, literalmente, né? Isso, A gente exatamente. tenta alinhar autoconhecimento, saúde mental com conhecimento para a gente poder chegar no nosso objetivo. Eu acho que isso é legal e fazer isso com harmonia, com simplicidade, sabe? Eu acho Isso. que esse que é o grande negócio. E o que eu te falei antes da gente começar a gravar, Marcela, que o que me fez mais ficar encantado com a possibilidade de trazer você aqui é justamente o fato da gente, eu falo a gente me colocando junto nessa mesma posição, Uhum. da gente ter conquistado algo que é difícil, né? Que é uma vaga num emprego ou numa função pública, Sim. e não deixar isso subir a nossa cabeça, do tipo, nós estamos continuando a nossa vida, a gente trocou só de fase, né? Exatamente. É exatamente isso. A gente como você falou, a gente estava ali numa fase, numa batalha ali para conseguir um objetivo, ralando ali, conseguiu o objetivo, aí começa uma outra fase. E ainda, André, eu acho que assim, pelo menos para mim, eu penso que assim, a vida é uma constância, é uma constância, assim, de muitas fases. Então, não necessariamente também, eu não sei se para sempre eu vou ficar nessa fase que eu tô, eu penso que, na verdade, eu quero galgar outras coisas também, né? E eu Sim. acho que isso que é importante, assim, a gente também pensar em sempre ir para frente, evoluir, e ver, assim, ter muita clareza do que quer, né? Seguir os passos aí em direção àquilo que quer. Ser feliz, né? Exatamente, Ser feliz e ter exatamente, sucesso. exatamente. E uma coisa que eu gostaria de estar compartilhando aqui, né, de estar, na verdade, comentando sobre essa prova, inclusive do TJ, que vai ter no domingo agora, e tem muitas pessoas, assim, que me procuram e falam da questão da ansiedade e como que vai ser isso. E eu lembro que quando eu me preparava para o concurso, eu também, lógico, todo mundo acho que quando está passando por essas situações fica ansioso, fica pensando, nossa, mas e se eu não conseguir, acabou a chance, não vai ter mais nada. E eu acho que um dos pontos muito importantes é a gente pensar
que nesse imenso universo de infinitas possibilidades, essa prova ou a prova que você vai fazer daqui a um mês, não sei para que você está se preparando ou se você está se preparando, mas seja o que for, aquilo não é a única possibilidade da vida. Nesse imenso universo, a gente tem milhões de possibilidades. E quando a gente acredita que é só aquilo e que se não for aquilo, acabou, a gente está simplesmente lacrando, fechando a possibilidade de outras coisas e fechando até a mente mesmo, né? Porque a nossa mente é uma máquina poderosíssima de atração. E quando você acredita nossa, acabou as possibilidades, acaba assim, realmente travando. Você acaba, as outras oportunidades da vida não vêm. E quando eu me preparava para o concurso, eu tinha muito isso. Meu Deus, se não for isso, o que vai ser? Acabou, porque eu não tinha esse autoconhecimento, essa visão mais ampla, de uma questão mais assim. Eu não queria falar espiritual porque vai para um lado religioso e eu não sigo uma Sim. religião específica, mas essa visão mais ampliada do universo, da vida, Aham. né? Então eu não tinha muito esse conhecimento. E aí, para mim, fazer aquilo, fazer aquela prova, se eu não passasse, acabou as possibilidades, acabou. E não é assim. Então, é isso que uma das coisas que eu queria passar aqui é isso. Se você está fazendo alguma coisa, né, vai ter um dia de uma prova, vai ser um dia de alguma coisa, não pense que aquilo é o fim do mundo, porque às vezes uma porta pode se fechar para outra melhor e maior ainda se abrir. Com certeza. Essa lógica é perfeita, porque a gente fala muito, é, eu pelo menos em atendimentos, né, com estudantes, dessas sementinhas que a gente planta de crenças que a gente vai colocando na cabeça, Gente. né? E aí, quando você se limita desse jeito, você põe que aquela é a sua única chance, a sua última chance, você acredita naquilo. E aí Uhum. você automaticamente bota uma raiz na sua perna e você tipo, acabou ali. E isso desencadeia, Marcelo, uma quantidade enorme de outras coisas no nosso corpo, Com físicas certeza. mesmo. Você procrastina porque você não abre a mente para mais nada além daquilo. Então, tudo aquilo que Uhum. for diferente, você já se bloqueia. Você Sim. já pensa que aquele dia lá é do tipo, o mundo vai acabar, a previsão do Nostradamus foi o dia vai acabar no dia 28 de maio de 2023, pós-prova do TJ, né? Ou próximo do próximo vestibular, né? Porque, Sim. tipo, se eu não passar, acabou, entendeu? E você nota como é uma coisa até simplista, né? Da gente falar, do tipo, Sim. poxa, quer dizer, se eu fizer a prova e eu passar, eu não vou assumir meu cargo, eu não vou entrar na minha faculdade, porque acabou ali, é o fim do É, mundo mesmo, né? Para que que eu tô fazendo tudo isso? Então é interessante. exatamente. Exatamente isso, assim, eu acho que e é isso, eu acho que até muitas pessoas é natural, eu também, enfim, quando eu estava me preparando, eu tinha essa coisa, meu Deus, se eu não passar, e isso acaba, acho que gerando, como você falou, gerando uma ansiedade, desencadeando outras coisas na mente, no corpo. Então, eu acho que isso envolve muito também essa questão de uma visão mais ampla da vida e ver que na verdade, tem tantas, sabe, milhões de possibilidades aí. Então, eu queria, um dos recados que eu, né, assim, uma das coisas que eu queria compartilhar nessa nossa conversa é isso. Seja lá o que você estiver fazendo, não pense que isso é a única possibilidade, que se aquilo não der certo, lacrou, acabou, não existe mais, porque, na verdade, também, o que é dar certo, né? Na verdade, simplesmente quando a gente fala não deu certo, é porque não alcançou um resultado que você esperava de acordo com aquilo com as suas expectativas. Então, não Verdade. existe, na verdade, não dar certo. Existem caminhos que vão diferente daquilo que a gente, Sim. né, criou, a expectativa que criou. Mais caminhos do que aquele apenas, né? Exatamente, assim. E até essa questão, né, de eu estar me envolvendo na internet, desse e-book que eu fiz, foi um caminho também, foi uma forma, assim, sabe, que a vida foi me levando, e aí, mesmo dentro
Tribunal de Justiça, mesmo tendo alcançado esse objetivo, hoje eu vejo, eu falo, meu Deus, mas eu achei que era só isso, e na verdade não, eu posso. Nossa, tem mais milhões de coisas. Então, mesmo assim, a gente, né, no dia a dia vai vendo e vai percebendo que existem ainda, nossa, muitas coisas para se fazer, muitas coisas para aprender, para ver. Sim, você pode crescer sempre, né? Exatamente, É, exatamente. Pode são crescer degraus sempre. que você vai subindo. Eu vejo as coisas como, assim, uma metáfora que eu acho muito válida é a escada, né? Você pode escolher descer? Pode. Mas quando você olha, tá olhando para frente, e você vê onde você está, e você olha para trás, e você não pensa em voltar, mas você valoriza o quanto você subiu, agora Isso. começou a ficar filosófico, né? É, Mas a é ideia é verdade. essa, é crescer. Você falou, né? Você trabalha no Tribunal de Justiça, eu trabalho na Artesp. E a gente tem lá agora, vai ter uma prova de promoção, que é uma coisa comum no executivo, né? De Uhum, você não tem evolução de cargo como troca de cargo, porque você entra naquele e você fica nele eternamente, né? No meu caso, eu tenho um cargo técnico, não é um uhum, cargo de analista. E ali, as minhas opções de crescimento são todas laterais ou na forma de promoção, né? Que é uma certo. coisa natural, é, ou na forma de mudança de número da carreira, do tipo C, B, A, 1, 2, 3, sabe? Você vai mudando Sim. de posicionamento na carreira. E ali vai ter uma prova agora, como um concurso mesmo. Uhum. Pela VUNESP, você se inscreve, tem Olha, um edital exatamente igual uma prova de caramba, concurso de vestibular. E aí, se você conseguir uma nota dentro do ranking ali dos que podem progredir na carreira, você progride. Se não, ano que vem, presta de novo, e assim vai. Então, olha sim. só, quando você pensa que eu escapou, passei na minha prova, entrei na faculdade, eu entrei no meu concurso lá no meu cargo, eu tô livre de provas? Sinto É, muito, tá tem só mais coisas, começando. né? No caso do Tribunal de Justiça, assim, a prova é descrevente, né? Então, o Uhum, pessoal entra como técnico, né? Judiciário. E aí, no caso, tem, assim, a gente ocupa cargos de confiança, né? Então, por exemplo, hoje eu estou ocupando um cargo de confiança, eu sou chefe de seção. uhum, Aí, acima de mim, tem o diretor, que também é um cargo de confiança. Então, assim, lá a gente não tem essas provinhas internas, mas a gente também percebe que há outras formas também de você ir crescendo, e você fala, nossa, mas e aí, para que caminho que eu vou? Será que eu quero fazer um curso de direito para virar um assistente de juiz, um assistente de desembargador? Então você começa a ver que assim, são várias etapas, várias coisas para pensar, e o importante é não entrar numa ansiedade, né? De falar, perfeito. ai meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Porque assim, não adianta você. Tem muita coisa para se fazer, então não adianta Sim. você cair nessa ansiedade, falar, ai meu Deus, o que que eu faço? Vou, para onde eu vou? Eu acho que naturalmente as coisas vão aparecendo também. Olha, você sabe que eu sou formada em biomedicina. Essa eu É, não esperava. pois é, uma surpresa aí na conversa. Uhum, Eu me formei em 2014. Olha, eu fiz tanta coisa, eu acho que é do meu signo de Gêmeos. Falam que Gêmeos vai fazendo várias coisas para curiar. uhum, Eu fiz biomedicina em 2014. Daí eu entrei, me formei em biomedicina, estava no último ano da biomedicina. Eu falei assim, mas não sei, não é isso que eu quero. Eu gosto de aprender, gostei de aprender o conteúdo, mas eu não quero atuar na biomedicina, eu não me vi em nada assim, sabe? Só que eu falei, poxa, mas eu já estou terminando a faculdade, eu não vou largar tudo para trás, eu vou me formar e vou fazer alguma coisa. Aí, nesse meio tempo, eu comecei a conhecer, a me interessar pela carreira militar. Aí eu falei, vou prestar concurso da Polícia Militar. Comecei a estudar para a Polícia Militar, passei no concurso, passei em todas aquelas etapas que tem da Polícia Militar, os testes e tal. Entrei na Polícia Militar. Chegou na Polícia Militar, comecei o curso de formação de soldados e eu vi que não era nada daquilo que eu imaginei, sabe? Nossa, mas assim, fiquei frustradíssima. E aí eu falei, meu Deus, mas e agora? O que que eu vou fazer? Eu sou formada em biomedicina. Antes de fazer biomedicina, eu comecei pedagogia na Unesp de Araraquara. Olha a diferença é, já.
Tudo no fim faz sentido. Pois é. Aí eu, nesse meio tempo, falei, nossa, mas eu não gostei da polícia militar, eu vou pedir exoneração, mas o que que eu vou fazer? E aí eu lembro de uma cena, assim, que eu chorava demais para minha mãe, eu falava, mãe, mas o que que eu vou fazer? E que vai ser da minha vida? Porque para mim ali acabou a possibilidade, não tinha mais nada. E aí, quando eu pedi a exoneração na Polícia Militar, eu acabei ficando um pouco na administração da Polícia Militar. Eu gostei de trabalhar no administrativo, tá? Eu falei, poxa, eu vou prestar concurso público então. E aí me veio a ideia de começar a estudar para concurso público. Aí eu fiz alguns concursos, até que deu certo o Ministério Público, que eu não tomei posse, mas né, tô lá na lista de aprovados, e o Tribunal de Justiça. Então você vê como a vida vai assim Sim. caminhando e vai te levando para outros lugares que você fala, nossa, não imaginava que eu ia chegar aqui, né? Pois é, e sabe o que a porta de entrada para mim nesse mundo agora do podcast, do Além da Linguagem, que me trouxe nesse dia de hoje conversando contigo, gravando, é, também foi desse jeito, foi estudando para concurso, foi quando eu perdi o emprego, eu sou formado em letras, né? Até faz sentido, né? Porque eu trabalho sou Sim, sim, professor e tal, e eu fiz psicopedagogia, depois como especialização, neurociência, fiz língua portuguesa também. Então, eu tenho algumas legal. especializações, todas nessa área de educação. Mas a minha carreira antes do mundo público foi no jornalismo, porque eu comecei numa editora primeiro como designer durante a faculdade, depois como revisor de texto, revisando texto Caramba, de guia de vídeo, de sim. revistas, enfim. Depois comecei a escrever como repórter e fui evoluindo e tal. Até que um dia somou-se um pé e um traseiro, entende? Sim. Como é muito normal de acontecer quando você começa a chegar numa idade, quando você começa a chegar numa fase de transição de economia e tal, e eu perdi o Uhum. emprego. Isso foi em 2016. E eu já estava estudando, porque a minha esposa é concursada da Caixa, né? Então ela já tinha a experiência de ter passado num concurso, não passado em outros, ela tinha não passado no Uhum. INSS, o Banco do Brasil não tinha passado. Mas ela Uhum. tinha já o ritmo do estudo. Aí, quando ela passou, ela falou: vai estudar você agora, porque é uma forma boa da gente ter estabilidade. Minha filha estava a caminho, né? Estava Sim. ali no forno ainda. Então não foi outra. Eu comecei a estudar, tomei vários tombos até passar. Depois de lá comecei a passar, entendeu? Eu fui chamado até no Detran já, mas eu não Cara, troquei porque eu preferi continuar onde eu tô por conta dos benefícios, por conta de já conhecer sim, o ambiente, né? sim. Então eu não tinha pensado. Se eu pensar assim, quando você estudou letras lá no começo dos anos Uhum. 2000, eu me formei bem antes de você. É, Eu não tinha ideia de que eu ia trabalhar na ouvidoria do Estado dentro da então, Artesp, entendeu? Então, na nossa, minha cabeça, não ia chegar nisso. Porém, as rotas levaram. E aí, tudo que você falou e o que tem no seu e-book faz muito sentido nisso. Do tipo, você não está no controle dessas coisas. Mas o exato. que você já aprendeu, não desaprende, você pode Uhum, melhorar e você pode cada passo que você dá e alcança uma etapa, você abre possibilidades. Mas se você não acreditar nisso, você achar que acabou, você não enxerga elas. E no caso, com o tempo, eu creio que você e eu fomos aprendendo a enxergar um pouco mais isso e colocar exatamente. que nos trouxe até aqui esse momento. Então, me fala, o porquê que você transformou a sua experiência em e-book? Então, eu assim, como eu te falei, eu estou gostando muito de me envolver assim na internet, compartilhar minhas experiências. E assim, eu comecei a fazer um curso enfim, que vai ensinando de marketing digital e como você pode se envolver mais na internet. E aí eu comecei a aprender, poxa, que legal. Por que não então fazer um e-book onde eu possa colocar ali todo minha experiência, minha bagagem, para que outras pessoas tenham acesso? Né? Em vez, às vezes, eu falar um vídeo de 30 segundos ali picado, poxa, eu posso disponibilizar. E eu aprendi, o André, que assim, os nossos talentos, as nossas experiências e nosso conhecimento, a nossa informação tem que ser passado para frente. A gente não pode travar, porque senão a gente trava todo um fluxo de vida, um fluxo. A gente não pode travar, tem que ser passado para frente. Sim. E aí, fazer esse e-book também
foi uma forma que eu encontrei de conseguir passar mais ainda para frente o meu conhecimento, sabe, as experiências, para as pessoas irem aproveitando. Enfim, eu acredito que assim, nem tudo do meu e-book vai ser, nem todo mundo vai aproveitar. Por quê? Nesse e-book, por exemplo, eu falo sobre o nosso poder da mente, a potência da mente para a gente atrair as coisas. E tem gente que fala, ah, imagina, isso é balela. E tá tudo bem, eu respeito também. Sim, Porém, tem outras coisas que vão ser muito bem aproveitadas, independentemente das crenças que cada um tem. Então, a ideia de fazer esse e-book foi justamente passar conhecimento para frente, sabe? Passar a sim, experiência. porque Eu fiquei muito feliz de ter conseguido concretizar esse projeto. E assim, quando a gente consegue realizar alguma coisa, a gente até tem um gás e fala, nossa, eu consigo, então eu posso ir mais. E aí a gente tem vontade de dar mais um passo, né? você se reconhece, né? Você fala, nossa, eu consegui isso, né? Você sabe É, que uma das coisas que eu faço muito em terapia, e hum, tem a ver com o que você está falando agora, que é assim, a gente pensa muita coisa, a gente sente muita coisa, a gente cria muita coisa na nossa cabeça. Muita coisa útil, muita coisa boa, muita coisa inútil, muita coisa desnecessária. Mas quando você guarda para você e você não expõe isso, não manifesta isso de uma forma que se transforme em alguma coisa, por exemplo, quando você fala aquilo, você transforma num som e aquilo passa a ser ouvido, ou seja, ele é concreto. Ele uhum, deixa de ser um plano da ideia e vira uma construção, sim, né? E aí quando você põe fora isso, você consegue enxergar. E quando você enxerga, você toma posse daquilo, é verdade. né? Exatamente isso. E aí você pode moldar aquilo ou descartar aquilo, né? Então quando você fala dos seus sentimentos ruins e você olha para eles e fala: "Nossa, eu não tinha ideia de que estava aqui dentro". Entende? Eu sentia, eu percebia, mas eu não tinha noção. E aí você vendo aquilo, você decide, eu vou amassar e jogar fora. Isso é uma das Uhum, metáforas de terapia, tipo, sim, amassar e assoprar na forma de uma poeira, sabe? Coisas assim. sim. Ou você pode construir um book. Você É, transforma isso em conhecimento para outras pessoas. E quando eu vi que você lançou o e-book, e eu já sabia que você ia lançar um e-book, que você estava falando, ah, tem uma surpresa, não é. sei o quê. Eu falei, cara, ela vai lançar um curso ou um livro. Aí na hora que eu vi o livro, eu nem pensei, tipo, tome meu Ah, dinheiro. eu fiquei muito feliz. E antes da gente falar sobre isso, sobre o preço do seu e-book, essas coisas assim, não é ruim, o preço dela é muito bom, para falar a verdade. É tão barato quanto os meus cursos. É, é verdade. Mas eu achei legal porque ele é exatamente o que você trouxe agora. Do tipo, ele tem as suas questões espirituais ou Uhum. filosóficas, do tipo do seu eu, da Marcela ali como estudante. E como agora, agora não, já há algum tempo, concursada e profissional. Mas também tem estratégias, porque você tem Isso, planejamento, dicas de disciplina, organização, exato. estratégias de estudo, forma de revisão. Ou seja, ali dentro você tem recursos que podem apoiar tanto o pilar emocional, caso a pessoa se Uhum. alinhe com a sua visão, né, de vida, ou a pessoa que não concorda com isso, então ela não aproveita, mas ela aproveita a questão da metodologia. Então, é muito Exatamente. legal. E como você chegou nisso? Como você chegou nessa parte do seu. Você testou, você não gostou, você gostou, e aí você compôs a sua fórmula? Como foi? Você fala a questão da metodologia? De tudo, tanto a parte da sua questão da motivação, da manutenção da sua saúde mental nesse tempo. Pergunta Uhum. número um. Pergunta número dois. A parte do estudo mesmo, do tipo, ah, essa rotina não funciona. Essa rotina funciona. Essa forma de revisão aqui, ah, espaçada em X dias, ou em questões, sabe? Como você chegou nessas duas. É assim, na verdade, quando eu comecei nessa jornada aí Aham, rumo ao TJSP, eu não tinha assim muita opção assim para onde aham, correr naquele momento. Então eu falei, é o seguinte, eu vou fazer isso, eu tô com a faca e o queijo na mão, porque eu tinha ali todo um apoio da minha família, eu não precisava trabalhar, então eu falei, não, eu tô com a faca e o queijo na mão, eu vou mergulhar.
E a partir daí, eu bolei né, uma forma de estudar ali que ocupava o meu dia inteiro. E eu encarava aquilo como se fosse um trabalho mesmo. Então, Sim. horário comercial, das 8 às 18, trabalhar. Então, assim, então, focando nisso, né? O tempo que a pessoa tem disponível ali, com fazendo essa união de matérias, né, que tem mais habilidade, que não tem tanta facilidade, eu acho que dá super certo. Paralelo a isso, fazer muitas questões também foi algo que me ajudou demais, sabe? Assim, então, aquela frase que cai muito bem para mim, assim, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Eu acho que Nossa, isso, muito bom. Isso podia ser o título do episódio. isso, boa aí, ó, fica a dica. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, porque é exatamente isso. Um atleta que vai bem ali no esporte, ganha, ele treina. E não é diferente em concurso ou um vestibular, né, para os estudantes que vão fazer prova. Não é diferente. Então é isso, é treinar. Então, paralelo a essa metodologia, eu coloquei as questões. Questões assim, religiosamente eu fazia questões. Se eu estava na época ainda tinha esse lance de você ir para banco. Então, se eu estava numa fila de banco, eu estava lá resolvendo questões, sabe? Se eu qualquer tempo vago que eu tinha, eu estava resolvendo questões, como se fosse uma revistinha de joguinho. E isso foi me ajudando nesse sentido, sabe? Sim. Uma coisa que o que você falou tem uma explicação neurocientífica. Hum, Porque olha só, eu vou quer jogar uma saber? metáfora. Eu adoro metáforas, hein? Vamos lá. Você olha para as coisas e você não sabe, é, por exemplo, as questões, elas são a sua baliza, a sua pauta ali, para saber o quanto você sabe daquela matéria, né? Então, se você não você está estudando, consumindo informação, o teu cérebro, ele não entende para que serve. Ele entende que ela está sendo consumida e que se você está estudando, tem um valor, beleza. Mas aquele Uhum, valor é um valor abstrato. E quando você começa a pegar aquela informação que você estudou e jogar nas perguntas, e testar e errar, testar e acertar, você está falando assim, cérebro, é para isso que isso aqui serve. Aí ele começa a juntar as pontas. E conforme você perfeito. vai fazendo isso repetidamente, você vai fortalecendo as conexões. E Uhum, aquela coisa, tem uma outra máxima que a gente, quem estuda, tem, que além do tipo, da sorte ser a repetição, né, o exercício, sim, sim. é você saber que para que serve aquilo e quando você erra, aquela você não erra mais. Porque você lembra do tombo, sabe? Você fala assim, nossa, aquela casca de banana me derrubou. Você já começa a saber a cor, a forma, aonde ela fica. Você começa a memorizar os tombos. E aí você não erra Exatamente. mais. Isso é neurocientífico, entendeu? Porque Show de a bola. gente aprende com o erro. O erro ensina mais do que o acerto, entendeu? Porque o acerto te dá prazer, te dá uma Sim, dosezinha lá de alegria. Então você fica feliz. Você até não quer mais estudar, que acha que sabe tudo. Agora, quando exato. você erra, dá um ranço, entendeu? Exatamente. E isso eu acho que até é para a vida mesmo, né? Essa questão dos erros e a gente. Nossa, eu vivo muito isso no meu trabalho mesmo, Uhum, sabe? Eu erro e assim, às vezes eu. Às vezes não. Todas as vezes que eu errei, eu não erro mais aquilo, porque eu fico uhum, tão, sabe, atenta. Então, por isso que é muito importante, foi muito importante questões, eu acho que para qualquer tanto para quem está fazendo concurso, ou estudantes de vestibular, sim, questões assim, é crucial, assim, eu acho que mais do que uma leitura ali, como você falou daquela leitura da lei seca, ou de uma coisa sim. seca ali, não sei o quê, é questões, é treinar. Aula, né? Você assistiu uma aula. Tem gente que tem facilidade para ler, outros para ouvir, outros para ver a pessoa explicando, né? Ou ouvir ele explicando. Mas independente da sua escolha passiva, a ativa vai ser necessária, né? Sim. O resumo, ele entra ali como se fosse num limbo ali entre essas duas coisas, porque ele é Isso. ativo porque você está escrevendo, mas ele é passivo porque você não está treinando. Então É ele não isso. entra na parte da execução, é na aquisição ainda, né? Então ele fica Isso. naquele meio termo. Então a questão é fundamental, não tem Exata, questão sobre isso. exatamente. E assim, paralelo a isso também, né, essa questão, a gente, né, tá falando aqui de uma metodologia, né, que eu fui
Desenvolvendo. testando, assim, que Uhum. deu certo para mim, estamos falando de questões. E uma coisa que eu quero trazer aqui que é muito importante também, que inclusive eu até tenho um capítulo específico falando disso, que é assim, quando a gente está nessa jornada aí, principalmente concurseiro, que a gente sabe que não é fácil, você está ali estudando e não sabe se vai passar ou não. Eu, assim, geralmente as pessoas, pelo menos foi assim comigo, e eu vejo com muitas pessoas acontecer isso, as pessoas tendem a se colocar num lugar de vítima. Sim, E no sentido de, poxa, dá certo para todo mundo, só eu que não consigo, ou só eu que não dá certo, e eu tô nessa situação e tô vendo todo mundo dar certo e eu não, e que para mim é difícil. E eu tenho um capítulo específico no e-book até que fala: vítimas não vencem. E de fato, vítimas não vencem. A gente tem que, de uma vez por todas, aprender a se colocar como protagonista da situação que está vivendo, da sua vida, porque quando a gente se coloca como responsável pelas coisas que nos acontecem e como protagonista da própria vida, aí que as coisas começam a fluir. E se eu tivesse essa mentalidade que eu tenho hoje lá atrás, eu tenho certeza que seria muito diferente a forma com que eu estudei, como foi conduzido toda essa etapa da minha vida, sabe? Seria muito mais leve para mim. sim. Essa noção é aquela coisa, né? Se a gente tivesse esse conhecimento 10 anos atrás, a gente hoje seria dono do mundo, né? Nós seríamos presidentes do TJ, né? Não, mas Exato. assim, brincadeiras à parte, Marcela, é exatamente isso. Você assume uma responsabilidade. Mas aí, é muito engraçado você trazer essa, esse item, né? Essa Uhum, posição, porque a gente falou sobre isso no episódio anterior a essa gravação uhum, nossa, sabe? De você assumir a responsabilidade. Você ser o protagonista da sua própria existência, da sua vida, isso aí é muito mais amplo, né? Mas como estudante, como alguém que está se preparando para passar por uma prova ou uma aprovação que seja, né? Para uhum. alcançar seu objetivo. Quando você assume a posição de protagonista, não de vítima, você percebe que vem responsabilidade. E nem todo mundo está preparado ou aceita essa responsabilidade. Porque tem muita gente, e isso vem de uma cultura educacional antiga nossa, né? Que não Sim, forma estudantes, forma alunos. Aluno é o exato. cara que senta na cadeirinha e ouve o professor falar, faz a lição e acabou. Isso, Estudante é o cara que vai pegar aquela matéria e vai transformar em informação, em conteúdo, né? Depois isso. sozinho. E aí ele vai fazer questões, né? Mas Uhum, isso o pessoal não sabe. Então, quando vê uma prova de concurso vindo e não sabe o que fazer, a pessoa se encolhe e fica lá aquela cara de pedinte, sabe? Do tipo, isso. Jesus, Deus ou qualquer outra entidade, né? Me ajuda, não sei o quê, porque a pessoa não sabe o que fazer. Ou às vezes isso é fato, ela não sabe de verdade, porque não tem Uhum, recurso para isso, né, de uhum. informação, mas também pode ser uma posição meio confortável, né? Do tipo, Exato. quando for a hora certa vai dar certo, sabe? Isso, É exatamente. assim, você tem que estar sob a rédea. Exatamente. Eu na época que eu me preparava, eu, assim, até uma forma, assim, eu me colocava como vítima também, como uma forma de ter uma piedade das pessoas que estavam ali, e até mesmo para não cobrarem tanto de mim, eu Uhum. não me cobrar tanto e não me cobrarem tanto de mim, porque, ai, tadinha da Marcela, né? Ela, poxa a vida, ela tá estudando, ela tá sem perspectiva de vida, e aí eu Tá me colocava perdida. me colocava, eu mesmo me colocava num lugar muito pequeno diante do que realmente eu tenho potencial, sabe? Sim, Então é isso também que eu queria passar para as pessoas que estão nessa fase aí estudando, seja lá para o que for, não se coloque como vítima, sabe? Seja ali responsável pelas suas escolhas. Acredite que você assim está fazendo o que está dentro das suas possibilidades, se é muito ou se é pouco, vai do julgamento de cada um e que não cabe a ninguém julgar. Então, sim, é o que está dentro da sua possibilidade, mas saiba que você está fazendo o máximo. O importante é você ter a consciência de que você está fazendo o máximo. Se é muito ou pouco, é julgamento e julgamento não é legal. sim, Então, é isso que eu fui assim aprendendo e como eu falei, né? Se eu pensasse assim antes, teria conduzido de outra forma meus estudos. Mas quem está ouvindo a gente tem a possibilidade de
absorver talvez, né? Se tiver com a mente aberta, com o coração aberto, né? Estiver no momento certo para entender isso, tem possibilidade de fazer diferente, né? Diferente de como eu fiz, por exemplo, lá Sim. atrás. Lendo o seu e-book e acompanhando os nossos espaços, né? Os nossos Instagrams, YouTubes, enfim, nossas redes, porque a gente tá pondo isso aqui. Tipo, eu sou muito assim, Marcelo, eu jogo pro mundo, pro universo, entendeu? Tipo, eu fiz o conteúdo, se vai ter uma visualização ou 1 milhão, não me importa, porque eu vou fazer outro amanhã e outro depois de amanhã, porque é o que eu preciso fazer. É que nem você E eu, falou no eu começo da admiro, conversa. olha, eu admiro demais isso em você. Obrigado. Eu, Eu fico eu feliz. admiro muito, assim, essa disposição, sabe, assim, a gente dá para perceber que você passa assim com muita, você faz de coração, você Sim, consegue passar isso. Quando a gente faz as coisas assim com a nossa alma ali, com o nosso coração, as pessoas, quem tá vendo sente isso. E eu sinto muito isso assim de você, sabe? Que você faz realmente porque você gosta, assim, sem esperar uma barganha, sem uma troca, sem querer sim. troca, no sentido, sei lá. Você faz porque Qualquer que for. é da sua essência fazer. É o que eu sinto, sabe? Do Sim, tipo, eu recebi um presente da vida muito grande, que foi a minha filha, entendeu? E não foi um presente que veio pela janelinha com o Papai Noel, entendeu? Ele teve um sim, trabalho ali. Então, sim, hoje, a minha forma de retribuir isso é passar algo que eu sei. E o que que eu sei? Eu sei estudar, eu sei ouvir as pessoas, sabe? Então eu, sim, eu me sinto numa posição assim de estar feliz por fazer isso. Eu fico feliz. Acho que você consegue ver pela minha cara, né? Tipo, eu muito. rio, eu sorrio. Você tá falando, eu tô aqui sorrindo. As pessoas não estão vendo, mas eu tô porque eu gosto de Hum, ouvir o que você tem para falar e o que cada pessoa que passou por aqui falou. E quem tá sim, ouvindo também. Eu me sinto feliz de estar proporcionando esse espaço para as vozes, seja minha ou de outra pessoa, para outra pessoa ali do outro lado, né, na outra barreira, né, ultrapassando ali, que ela vai ouvir. E se uma pessoa ouvir e fizer sentido para ela, é que nem você falou, se você tiver no momento disso, fizer sim, sentido para você, se sentir acolhido pelo que a gente está falando e pelo que você está trazendo no seu e-book, poxa, então aproveita. Se não sim. for, beleza, porque não chegou a hora. Não é para você, beleza, entendeu? Exatamente. Eu até costumo imaginar assim, assim, né? Imagina um salão assim, um salão que tá todo mundo ali dormindo, gostosinho naquele salão, e aí você acorda e você quer abrir a janela, e você quer que todo mundo acorda para ver o sol. E não é todo mundo que tá afim de acordar, sabe? A gente tem que respeitar, né, o momento Sim. de cada um. Sim. Nem todo mundo gosta do sol, nem todo mundo gosta de acordar cedo. Exatamente. Então, às vezes, isso que a gente está falando pode ser que não toque o coração, para outras pessoas toque, mas não importa, assim, importa que está fazendo, que você está fazendo, que você está abrindo a possibilidade para outras pessoas falarem, trazerem algum conhecimento, alguma experiência. Isso é muito bonito de ver, André, é Ah, louvável. obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. Eu fico até desnorteado agora. Não sei nem o que eu falo, porque receber um comentário desse é inesperado, assim, muito bem-vindo. Nossa, me faz querer gravar mais 20 temporadas. Olha, eu acho, eu gosto muito de assim ver as pessoas atuando nos talentos dela, porque eu acho que quando você atua, a gente atua no nosso talento ali, na nossa missão, as coisas fluem. Às vezes não no tempo que a gente acha que tem que ser aquele tempo, mas é um tempo de uma sabedoria muito acima da gente, e a gente, mas assim, flui. Então, eu acho muito bonito de ver pessoas conseguindo atuar, sabe, naquilo que gosta, nos seus talentos, e eu vejo muito isso em você. Então, por isso que eu falo, é uma honra para mim estar aqui e você é admirável, assim, o que você faz e a forma com que você faz é admirável. Obrigado. Uhum. E que quem esteja vendo isso ou ouvindo isso, perceba que você também é admirável e o que nós estamos trocando aqui de experiências é o nosso melhor para que você alcance o seu melhor, né? Isso.
Nós somos meios apenas, né, Marcelo? Exatamente, exatamente. Assim, a gente nós somos assim instrumento mesmo, assim. A gente e eu acho que isso que é legal, a gente poder compartilhar o que a gente sabe, assim, a experiência para outras pessoas absorverem e passar conhecimento para frente, né? Para não emperrar o fluxo, né? Para Sim. ir para seguir assim. E eu assim me encontrei muito nessa questão de falar, sabe? Eu tinha muita timidez e até essa questão da timidez eu comecei a entender que tem algo muito ali por trás que não é, ai, só tenho vergonha, sabe? Tem Uhum. coisas, né, envolvidas ali que o buraco é mais embaixo. Aham. Mas eu fui também com autoconhecimento, com terapia, fui trabalhando isso e hoje eu consigo falar, assim, sabe? Então, é isso, assim, a gente ia. E se eu não conseguisse falar, eu ia, de uma certa forma, poxa, eu tenho tanta coisa para passar e não vou passar para frente porque eu tenho vergonha do que vão me apontar o dedo ou vão achar que meu Se cabelo está expor, assim, né? pensado, se expor, Uhum. sabe? Então, eu tô cada vez quebrando mais essa barreira. E eu acho que quando a gente faz alguma coisa, a conquista não é só nossa, é do mundo. Nada é só nosso, porque na verdade a gente não faz nada sozinho. Sim. Tudo que a gente faz tem mãos envolvidas. Esse e-book que eu fiz, eu falo que eu fiz o meu e-book, mas não é meu, é de todos, porque tudo que a gente faz, na verdade, a gente tem que colocar para o mundo, à disposição. E Sim. sempre tem outras mãos envolvidas para tudo que a gente faz. Então, enfim, poder passar isso, sabe? Eu não posso emperrar o que eu sei, o conhecimento que eu tenho para falar, eu tenho que jogar para frente mesmo. Levar para o seu túmulo, né, Marcela? Porque ele vai ser inútil lá. Eu acho que os nossos talentos, o que a gente tem, e esse amor, né, de dar, assim, de ser, não é um altruísmo, não é porque a gente também não, nós não somos perfeitos, essas coisas assim, mas aquela coisa de, tipo, nós estarmos dispostos a compartilhar. O pouquinho que a gente sabe, viveu e aprendeu, a gente está compartilhando. Mas com a gente, preso na gente, ele não serve para nada, Exatamente. entendeu? Não, Então, a gente tem que disponibilizar. Olha, a gente pode se basear assim na natureza, né? Que é criação do Criador e nós somos criação do sim, Criador. A árvore frutífera, ela dá os frutos ali, está à disposição de todos, ela não segura para ela. ela Então, nem consome. ela nem consome, porque se ninguém consumir, vai apodrecer. Então, é isso, é a gente realmente disponibilizar assim, o que a gente tem de melhor e os nossos talentos para o mundo, porque não são nossos, é do mundo. A gente está aqui para isso também, sabe? Para Transmitir. evoluir. Exato, A gente evolui junto, né? Eu acho tão exato. feio quando a gente se põe numa posição superior, sabe? Sim, e até entra no começo da conversa que você falou, né? Que a gente tá, né, passou no concurso, a gente tá num lugar que muitas pessoas estão caminhando para também conseguir, Sim, mas isso não faz de ninguém melhor, pelo contrário, a gente tá ali, ó, dando a mão, vamos lá, gente. Quero sim. puxar vocês, Jogando a vamos corda para eles, né? Vem que eu isso, te ajudo, me vem. Tem espaço para nós todos. tem espaço para todos, tem oportunidade para todo mundo. O universo é imenso para ter pouca, né? Sim. Pequeno, tudo é muito, tudo é em abundância Abundância, no universo. exatamente. Que legal. Então, tem para todo mundo. Tem, tem sim. Então, além de acompanharem a nossa contribuição para o mundo, né? Você e eu aqui nos nossos espaços e no seu e-book, que dicas a gente pode dar? Você acha que você pode compartilhar para quem está se preparando para tudo isso que ainda não chegou, mas que se tiver perseverança e disciplina, vai chegar? Dicas que a gente pode dar para as pessoas. Olha, primeiramente, entender qual é a sua realidade. Qual é a sua realidade? A minha realidade, um exemplo. Tem gente que fala, a minha realidade hoje eu tenho filho, eu trabalho o dia inteiro e eu quero passar no concurso. Perfeito, tudo é possível. O impossível é só alguma coisa que alguém ainda não alcançou. Aham, Tudo é possível. Então, primeira coisa é entender a sua realidade, ver quais são as suas possibilidades e, dentro das suas possibilidades, encaixar
uma metodologia, uma disciplina e ter a plena consciência que você está fazendo o seu melhor, não se sabotar. Paralelo a isso, usar algumas horinhas vagas para ir resolvendo questões, porque às vezes não dá, né, por o tempo ser curto, porque tem casa, tem família para cuidar, do trabalho e tudo mais. Então, vai pegando assim, vai aproveitando que tempo que você consegue para fazer coisas que você não consegue fazer dentro desse horário aí, pouco horário que você tem de estudos. Eu acho que isso é o principal. Além disso, trabalhar a mente. Trabalhar a mente. É isso. Perfeito. Fortalecer. Exatamente, exatamente. E, assim, a gente sabe que a questão do tempo, da disponibilidade, ela é típica de cada um tem a sua própria, e isso é muito interessante, esse autoconhecimento e o respeito a isso. E aí, Sim. o que você falou, eu acho muito legal. Do tipo, como eu vou aproveitar bem isso? Eu, quando estava na fase de começar a estudar, eu ouvia áudios das aulas que eu fazia, que eu gravava as aulas, tanto Uhum, do NEAF quanto da central de concurso, que era onde eu estudava. Eu tinha uhum. meu gravadorzinho preto lá, digital, e eu ouvia essas aulas no fretado, no metrô, depois no Perfeito. carro, porque eu não tinha como ler, eu não consigo ler o Uhum. movimento, então eu punha o áudio para ouvir. E fazer questões, você falou, você fazer a questão na fila do banco, né? Tipo, o seu Sim, passatempo era esse. Então, é a gente entender que a gente não precisa seguir um padrão, né? Do tipo, exato. olha, eu tenho que sentar na frente da cadeira, na frente da cadeira não, né? Porque se eu sentar na frente da cadeira eu não vejo nada. Mas se eu sentar na frente do computador, do meu livro, da minha apostila, se esse Sim, é o ritual para você estudar, saiba que existem outros. Saiba que você pode ouvir, você pode se gravar lendo, você pode é, fazer anotações simples que vão ser pontos de exato. gatilho Não, para você você. falou uma coisa muito interessante, que inclusive eu tenho um capítulo que eu falo exatamente sobre isso, Uhum. sobre usar a sua criatividade em prol da, né, um benefício próprio ali de acordo com a sua realidade. Eu fazia muito isso também, criando paródias, porque eu tinha às vezes dificuldade de memorizar, ler e tal. Então, eu tinha sempre tive facilidade com música, né? Então eu falei, poxa, vou fazer paródia para memorizar. Aham. Aí foi batata para conseguir memorizar o que eu precisava. Então é Esse é isso. muito legal. Exatamente, usar a criatividade. Aí eu gravava paródia, eu gravava também, às vezes, tipo assim, eu me entrevistando com pergunta e eu respondendo, sabe, para ouvir depois. Então é exatamente isso, é usar a criatividade para você se adequar à sua realidade. Sim. Vamos pensar cientificamente? Paródia pode ser comparado com um mnemônico. Exato. Você só troca o código por um ritmo. Isso, isso. O se entrevistar pode ser um flashcard, pergunta e Uhum, resposta. Olha só, a gente só está mudando a plataforma. O sim, recurso é o mesmo. Então a sim, gente não precisa estar numa caixinha, né? A gente pode explorar muito mais. Eu acho que essa é a lição maior, assim, de você, como estudante, ser criativo e usar os recursos, né? exato. Exatamente isso. Eu Isso, falo bastante, tem um capítulo que eu falo exatamente disso, de usar a sua criatividade de acordo com a sua realidade. muito bom, Exatamente. muito bom. O seu livro custa menos de R$ 20. É um Sim, PDF, tá no Hotmart. E é uma pena que tem tempo para isso, porque senão a gente podia ficar falando aqui eternamente. sim, é verdade. Está muito gostosa a conversa. Mas, infelizmente, eu preciso encerrar. E a Sim. gente vai encerrar com você, por favor, me passando a sua rede social, me passando o nome do seu livro, aonde a pessoa pode encontrar, e aí a gente se despede. Pode ser, Marcelo? Bom, o meu Instagram é Marcela Carrara Oficial. O e-book Rumo ao TJSP está disponível na plataforma Hotmart por apenas R$ 19,97. E além disso, eu sou afiliada a um dos cursinhos que eu sou suspeita para falar, mas assim, é o que mais aprova escreventes do TJ. Eu sou afiliada ao NEAF e qualquer curso ou material dentro do site você pode comprar com super desconto digitando o cupom de desconto Marcela Neaf, tudo junto. Dentro do meu Instagram eu posto sempre dicas de estudos, falo às vezes do meu dia a dia lá no tribunal, como que é, e vou respondendo aí as dúvidas conforme vão surgindo.
Você faz muitas caixinhas, né? Faço. Eu gosto bastante. Gosto de interagir. Muito legal. Bom, não tem nem o que falar, tipo, imensa gratidão por você ter aceitado assim de bate pronto. A gratidão é minha, André. Você não sabe como que eu estou feliz e realizada por estar nessa conversa com você. Receba todo o meu carinho, o meu respeito e a minha gratidão por você. Obrigado. Agora quem ficou sem palavras fui eu. É isso. A Marcela deixou o recado dela. A gente fez uma troca, acho que muito legal de histórias nossas e de conteúdos. O e-book da Marcela é baratinho e vale a pena comprar. E isso não é Uhum. propaganda, ela não tá me pagando nada para falar isso, tá? Eu comprei porque eu gosto do canal dela, gosto dela. Comprei, achei legal e trouxe ela para conversar aqui hoje. Foi só um pretexto para trazer para você para conversar aqui, porque já faz tempo que a gente ia bater um papo, né? E o endereço do Instagram da Marcela vai estar na descrição desse episódio, tá bom? Então, pessoal e Marcela, muito obrigado por vocês estarem aqui. Por conta de vocês é que existe esse espaço. E eu continuo fazendo episódios enquanto me aguentarem. Muito obrigado a todos. E, Marcela, obrigado. Eu que agradeço. E a Obrigada. gente se vê e se fala no próximo episódio. Muito Tchau. obrigada. Tchau, tchau.